Boa noite. Iniciamos as atividades da quarta-feira à noite da leitura. Pedindo a permissão do mentor da casa, serviço de saúde, para que ele faça a leitura da limpeza e qualquer energia negativa de si. Pedimos a purificação da água, que é necessário que volta às nossas casas, e assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, vamos iniciar as atividades da quarta-feira à noite. Nós teremos uma quinta para passar a esperação e a irradiação da vida. Boa noite, irmãos e Boa irmãs. Vamos então pedir ao Mestre Jesus que nos ampare, que ilumine as nossas ideias para que a gente possa assimilar, né, a doutrina do nosso Mestre Jesus, ditada pelos Espíritos superiores. Hoje a gente vai falar, a gente já conversou sobre isso aqui, mas é bom a gente estudar, né? Sobre os elementos gerais do universo, a gênese, a criação, tá? Então eu vou pegar lá no Livro dos Espíritos, eu faço uns apanhados aqui para a gente conversar da melhor maneira possível. No princípio eram trevas e caos, porém um amor maior ordenou que se fizesse a luz e a vida palpitou no universo. Eis a gênese, eis o início de tudo. A gente fala universo, mas hoje a ciência já evoluiu tanto que é multiverso já, né? Não é mais só universo, é multiverso. Mas a gente entende melhor falando ainda dentro do nosso entendimento. Então a gente ainda não entende muito aqui da nossa Terra, né? Quiçá o universo e quiçá o multiverso. Então nós vamos dar uma refletida sobre os elementos gerais do universo. Nós temos aqui no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, os reinos, os três reinos. Aí convido os irmãos que adquiram as obras básicas, que é muito importante que tenha, né, as obras básicas para que possamos estudar e a gente poder comentar, refletir sobre e entender um pouquinho mais das leis divinas, e assim a gente vai adquirindo um pouquinho mais de conhecimento e poder. Conhecimento é poder, não aquele poder para humilhar os outros, para se sobressair aos outros, mas o poder pedir, reconhecer o nosso Pai maior, que é justo, poder ter a capacidade do entendimento das leis divinas que não se revogam. Elas existem desde aqui, quando foi aquela vontade maior e disse faça-se a luz. E as coisas começaram a acontecer. Então, a partir daí, a vontade divina é imutável. Por mais que nós queiramos, ou que aprendamos, ou que tentemos manipular, não se revoga as leis de Deus. Então, no universo, ou multiverso, nós temos os fluidos. O fluido divino, que é o princípio de tudo. É a pura emanação de Deus permeando todo o multiverso. Muito além dos níveis subatômicos da matéria. Então, à medida que nós nos capacitamos o entendimento, a gente vai descobrindo, né, todos esses níveis de vida que existem. Então, esse princípio, né, de faça-se a luz, nos traz também a luz do conhecimento. Deus ainda não permite que sejam revelados todos os segredos da natureza. Isto só será possível quando o ser humano conquiste faculdades que ainda não possui e esteja completamente depurado. Então, é só para os anjos, né? Para aqueles espíritos que estão que adquiriram. Né? Ninguém está lá porque alguém botou. Não, porque adquiriu essa capacidade de entendimento, de elevação, tanto intelectual quanto moral. E assim é que funciona na natureza toda.
né? É o progresso passo a passo. E todos aqueles a quem chamamos de espíritos superiores, de anjos, eles começaram que nem nós estamos indo aí. Crianças, aprendendo, engatinhando, e dentro da justiça divina a gente vai adquirindo capacidades. Então, para que a gente possa entender a Gênese, vamos tentar passar um pouquinho do que o Livro dos Espíritos nos explica com as nossas palavras. A matéria cósmica, que é a fonte primeira, é a fonte eterna e imensa onde Deus, pelo seu pensamento e vontade, fez surgirem os mundos e os seres. A matéria cósmica primitiva continha e contém todos os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os mundos que se formaram e continuam se formando sob a criação divina, pois Deus cria sempre. Jesus sempre diz, meu Pai trabalha sempre, né? E nós, né, como aprendizes, se a gente for buscar na tabela periódica, quem não estudou química aqui, todos nós, né? Quando a gente passa para o ensino médio, a gente aprende a tabela periódica. Então, todos aqueles elementos da natureza são da formação dos mundos, e inclusive do nosso corpo. Eu não tenho aqui explanar para não falar bobagem, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas para a gente saber, né, que toda a criação divina tem uma metodologia científica, né? Tudo que os espíritos superiores puderam nos dizer e que poderíamos compreender é que os mundos foram formados pela condensação desta matéria primitiva disseminada pelo espaço. Então, essa matéria cósmica foi disseminada pelo espaço e foram se formando os mundos. Deus renova sempre os mundos, como também os seres vivos. Por isso, tudo tem seu ciclo. De formação, com formação, né? De evolução e de desaparecimento. Retornando assim à fonte primitiva de onde saíram, que é o cosmos, né? Ou o mundo espiritual. Todos nós retornaremos para lá um dia, né? Porque daí a nossa matéria se decompõe, mas nós espíritos imortais não, né? Nós vamos seguir uma escalada evolutiva e retornaremos tantas vezes quantas forem necessárias. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Tudo é tão ordenado e equilibrado na criação divina que nós, seres tão pequenos e ainda ignorantes, nos deslumbramos e buscamos, através da inteligência, saber cada vez mais. E é natural que nós queiramos saber, porque a gente vai sempre buscar uma razão das coisas que acontecem, uma razão para viver. A natureza foi dividida pela ciência em 3 reinos: o reino mineral, vegetal e animal. O mineral é a força mecânica, é a matéria pura, é a cadeia da tabela periódica ali. O vegetal, embora fixos, eles têm vida interior, realizando completo ciclo vital. Nascem, crescem, nutrem-se, desenvolvem-se, reproduzem-se, definham e morrem, né? Aí a gente já está se equiparando. E animal, existem e vivem como os vegetais, só que com movimento e sensações, notando-se certo grau de inteligência. Então, os animais têm um princípio de inteligência. Todavia, prevalece neles o instinto. E a inteligência ainda não tem a capacidade do raciocínio.
Às vezes eu tenho dúvidas quanto a isso. Quem tem animalzinho sabe, né? Que às vezes eles têm lá a sua própria vontade, mas é a evolução, né? Nós estamos evoluindo e eles também. Depois aqui a gente vai ver sobre isso também. O ser humano, pelos seus atributos de espírito na natureza e por suas qualidades que não pertencem à matéria, é colocado e confirmado pelos superiores em um quarto reino, que é o hominal. Então a ciência já deu um salto ali. Antes a gente estava só na categoria dos animais, né? Só que com raciocínio. E agora a gente já tem um outro reino, que é o hominal, né? No Livro dos Espíritos, na questão 858, a gente tem bastante explicação, umas explicações bem plausíveis sobre essa diferença entre o ser humano e os animais, sobre os vegetais também. Convido os irmãos que leiam o Livro dos Espíritos e estudem, né? Daqui a pouco a gente vai começar os estudos. Os espíritos superiores nos têm afirmado que há entre a alma do humano e a do animal a mesma distância que há entre nós e Deus. E tem os espíritos que nos dizem que nós somos para os animais como anjos, como nós temos os nossos anjos da guarda, os nossos guardiões, né? Então, para os animais nós temos mais ou menos essa equiparação, né? Mas aqui, o Livro dos Espíritos está dizendo que é a mesma distância entre nós humanos e Deus. O humano não é um simples animal, porque nele vibra como ser essencial um espírito consciente, livre e responsável, destinado a realizar na sua plenitude a pureza, a justiça, o amor e a caridade, atributos divinos, ao que nos qualifica como filhos de Deus. Por isso que tem aquela frase que somos criados à imagem e semelhança de Deus, por esses atributos, porque nós nem todos exercitamos esses atributos, mas temos na nossa alma, incutido no nosso espírito imortal, esses atributos, por nossa filiação divina. O ser humano, né, é um ser à parte que desce muito baixo às vezes e que também pode elevar-se muito alto, né? Aí começa as diferenças de escala de conhecimento e de evolução na nossa categoria de humanos. Criado por Deus, o espírito é simples e ignorante, dotado de livre-arbítrio, inclinado tanto para o bem quanto para o mal. Falível, portanto. Então nós estamos sempre em estágio de evolução, né? Uma hora estamos no bem, outra hora estamos no mal, porque é da natureza humana. Né? Nem todo, porque senão a gente nem estava aqui mais, né? Nós seríamos espíritos superiores e estaríamos sendo mentores. Então, por enquanto, a gente está nesse vai e vem entre o bem e o mal, que é natural. Sujeita-se o espírito a encarnar e a reencarnar, realizando múltiplas existências corporais na Terra ou em outros mundos, tantas vezes quantas forem necessárias para ultimar a sua depuração e seu progresso. Então todos nós precisamos encarnar e reencarnar, muitas vezes. Então não é castigo, né? É uma lei divina, é necessário. E para isso, com essa categoria de humanos, nós temos o conhecimento, que foi nos dado para o nosso adiantamento em todos os campos, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Ainda não é a hora. Quando o Livro dos Espíritos foi escrito, foi há 160 anos, 170 anos, né? Então os Espíritos disseram que não era a hora ainda,
talvez agora a gente já tenha um pouquinho mais de capacidade de raciocínio, né? Mas aqui eles explicam que é a simbologia da criação do homem e da mulher, que é Adão e Eva. Porque a questão do fruto proibido, né? Não é que tinha lá uma macieira e aí a Eva comeu a maçã, não. O fruto proibido era o conhecimento, que ainda não era a hora daqueles humanos adquirirem o conhecimento, né? E aí, quando a gente desconhece as coisas, o que a gente faz? A gente faz tudo errado. Que é a simbologia também do pecado capital. Entenderam? Não tem nada a ver com capital, pecado de homem e mulher. Nada a ver. É de raciocínio, de inteligência. Tá? Então, a ciência hoje constata que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no universo ou no multiverso, como a gente viu ali no início. E aí eu trouxe aqui um poema de Antero do Quental, tá? Que foi tirado lá do Parnaso Além Túmulo, né? Psicografia de Chico Xavier, que mais ou menos nos dá uma noção, né? Dessa energia cósmica que é Deus. Quem senão Deus criou tamanha obra? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem senão Ele fez a esfinge estranha no segredo inviolável da monera, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo, digo multiverso, infinito criaria? Suprema paz, intermina piedade, e o que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da humanidade. Então, que esse espírito, né, ditou para o Chico Xavier uma pequena noção, né, de Deus, aonde a gente vai encontrar. Então, porque tem, né, no livro dos Espíritos a questão o que é Deus, né, e em geral a gente questiona, né, onde está Deus, né, e nós queremos que Deus se manifeste aqui na nossa frente. E se manifesta. Eu vou dizer para vocês um segredo, ele se manifesta através de cada um de nós, pelo nosso olhar, pelo nosso amor, pelas nossas atitudes no bem. É Deus se manifestando. E a gente quer coisas miraculosas, milagres. O milagre está aí, é a vida, né? A natureza inteira é mergulhada nesse fluido divino. Deus está em toda parte, inclusive em nós. A matéria é luz coagulada, no dizer de André Luiz. Por isso, o espírito em sua origem é fluídico, etéreo e sutil. Só os médiuns, né, que têm essa capacidade de visão é que conseguem enxergar o espírito desencarnado. Como então se fosse uma extensão elétrica ligada a um gerador maior ou maior. É o que nos referimos ali atrás quando a gente viu do poema sobre esse gerador proporcionando para que sejamos cada um de nós um fecho de luz em potencial. Então, matéria, nosso corpo físico é luz coagulada. Cada célula, cada partícula do nosso corpo fisiológico é luz coagulada. Essa energia maravilhosa, essa energia divina que Deus concede para que nós possamos nos manifestarmos.
Quanto mais a humanidade conhece os mistérios do universo, mais cresce sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Então, mais uma vez, conhecimento é poder. A ciência sem a religião é cega. E a religião sem a ciência é manca, no dizer de Kardec. Por que ele falou isso? Porque a ciência sem religião, como nós vamos ver aqui no decorrer, fica em círculos. Não acha resposta das coisas que existem no universo, no multiverso. E a religião sem a ciência é manca porque ela não fica completa. Nós precisamos da ciência para comprovar, para provar as coisas divinas. O ser humano, na sua prepotência e orgulho de co-criador, porque somos co-criadores, nós não podemos ser prepotentes, custou a admitir a existência de Deus. Esta força suprema, um verdadeiro arquiteto do universo. Gosto muito disso. Sempre uso nas minhas coisas, né? O arquiteto do universo, no dizer de Kardec. Mas hoje os cientistas já se curvam diante da realidade da vida. O ser humano é o viandante em busca de si mesmo e da felicidade. Desde os primórdios, quisemos saber de onde viemos, o que somos, para onde iremos. Neste âmbito, a ciência se conservava muda. A filosofia discutia, mas era posta de lado. E a religião nem cogitava. Então, mistério, né? Sempre era mistério, era tudo guardado a 7 chaves. Porque quem detinha o conhecimento, olha o poder aí, ó. Quem detinha o conhecimento tinha o poder e tinha a chave do cofre. Não passava para nós outros, né? Então, nem cogitava em questionar isto. Nós sabíamos das coisas, imaginávamos, mas não tínhamos a certeza. Os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, de religião e ciência. E durante muito tempo foram código único das leis civis. A exemplo de Moisés, né? Porque a Bíblia, né, é um código de lei civil daquela época, né? O Velho Testamento principalmente. O Novo Testamento já é com Jesus, já mudou muita coisa. Por isso que Jesus já disse, ó, comigo passam os profetas, né? Então, ele veio trazer essa novidade, a nova era, né? A busca incessante fez com que a humanidade progredisse, e é claro que move a humanidade são as perguntas, são os questionamentos. Não foi por outra razão que Kardec fez o Livro dos Espíritos só com questões, né? Para que tenha resposta. Então, esses questionamentos fez com que nós progredíssemos como humanidade, tanto material quanto espiritualmente, buscando então na Gênese, no início de tudo, as respostas para as suas indagações. Então aqui explica o que é a Gênese, né? É formação, criação, geração. E é dividido em 2 partes, segundo os espíritos superiores. Aí já é a ciência espírita, tá? Então, ela é dividida em 2 partes, que é espírito e matéria. Tá? Então, a formação do mundo foi feita material e humanamente, em seu duplo princípio, tá? Corporal e espiritual. Com o progresso, a ciência é chamada para constituir a verdadeira Gênese, segundo a lei da natureza, abrindo assim as portas do espaço infinito. Organizando então os vários setores que já tínhamos conhecimento, né? Os cientistas já estavam trabalhando nisso, que é
o setor da física, que é a gravitação, da química, a transformação da matéria, da mineralogia, a formação da superfície do globo, seguidas da geologia, da zoologia e da paleontologia, começando os cientistas a questionar e pesquisar a origem das coisas e da criação. Com as limitações materiais, a ciência começou a circular, ou melhor, andando em círculo, e não conseguia chegar a um consenso geral. Eis porque ela é manca, né? A ciência é manca. Deixa eu ver, como é que é manca? É cega. A ciência sem a religião é cega. E a religião sem a ciência é manca. Aí eu troco aqui. Mas então, eis porque a ciência é manca, né? Com as limitações, então, essa ciência começou a circular. Quando conseguiu romper as barreiras das crenças, então tudo mudou. Achando-se o fio condutor que liga a matéria, o corpo físico, as coisas materiais, ao fluido cósmico universal, que é Deus. E as dúvidas diminuíram, não acabaram, até hoje, diminuíram. Mas aí a gente sabe onde buscar, né? Tem no Livro dos Espíritos, na questão 28, no capítulo 2, parte 1, as explicações de Kardec. Em lugar de uma gênese imaginária, surge a positiva e, de certo modo, experimental. Aí o campo do universo se distende ao infinito. Todas as religiões creem na existência da alma, mas não na sua sobrevivência. E isto só aconteceu com o advento do Espiritismo, que é a sobrevivência da alma, do espírito. Porque a alma somos nós encarnados, espíritos encarnados. E espírito é quando estamos desencarnados. É mais ou menos essa, não tem muita diferença, né? A diferença é que não tem corpo, outro não. Né? Corpo fisiológico. A humanidade encara com ansiedade o futuro e lhe gela a alma a ideia do nada. Morreu, acabou. Isso não é legal, né? Porque aí a gente fica pensando, tão jovem, tinha uma vida pela frente. Desencarnou, morreu. Não. Muitas vezes é um espírito muito mais antigo, né? Que estava ali, tinha essa passagem. Então essa ideia do nada gela a alma das pessoas que desconhecem. E a doutrina espírita nos trouxe esse consolo, né? De que a morte não existe. Matou a morte. O espiritismo matou a morte. A verdadeira religião é aquela que aproxima a criatura do Criador e que não entra em contradição com as leis da natureza, porque as leis de Deus são as leis naturais da natureza. O Espiritismo, em seu tríplice aspecto, religião, filosofia e ciência, esclarece, consola e dá diretrizes aos que o estudam ou a qualquer um que os busque. Porque se a gente pegar o Evangelho e o mesmo Livro dos Espíritos, a gente tem respostas. Então, muitas vezes, nem são estudiosos da doutrina espírita. São pessoas que só estão curiosos, mas conseguem uma resposta. Isso é muito importante. O Pai nos deu aos humanos leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade. Por que não somos felizes? Se observássemos essas leis, teríamos paz e justiça, nos ajudaríamos mutuamente. Ao invés de nos prejudicarmos, como fazemos hoje em dia, o forte sustentaria o fraco, em lugar de esmagá-lo.
todas as misérias do mundo vêm justamente pela violação das leis divinas. Todas as misérias humanas são pelas violações das leis imutáveis que o Pai nos deixou. Ao animal foi dado um instinto, que ele traça os limites do necessário e ele com isso maquinalmente se conforma. Mas ao ser humano, além deste instinto, foi dado a inteligência e a razão, com liberdade de infringir ou observar as leis que lhe concernem pessoalmente, quer dizer, a escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Então, cada um de nós temos o mérito ou responsabilidade das nossas ações. Não pode terceirizar. Hoje, ninguém pode protestar ignorância das leis de Deus, porque elas estão gravadas na consciência de cada um. E também porque temos um código de ética moral. Qual que é? O Evangelho de Jesus. Este é o nosso roteiro. Tudo isto, somado à evolução científica, filosófica e religiosa, torna possível para todos um acesso direto ao conhecimento, sem distinção de culto, de nacionalidade, de qualquer religião, cor ou crença. Somos todos irmãos capacitados e quando a gente quer, a gente conquista o conhecimento. Dia virá em que todos praticarão o verdadeiro amor, segundo a promessa do Cristo e de acordo com o que Deus espera de nós. Então, a incredulidade desaparecerá. Então, a incredulidade desaparecerá. Todos conhecerão, olha o conhecimento de novo, a magnitude do Pai para com seus filhos. Aí entra aquela famosa frase que está tão em voga: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quem falou foi Jesus, quem escreveu foi João, no capítulo 8, versículo 32. E este é o conhecimento, esta é a única verdade que pode libertar. A harmonia do universo testemunha tanto ao vulgo, que é o ignorante, como ao cientista. Uma sabedoria, uma prudência e uma providência que suplantam todas as faculdades humanas. O milagre da vida está latente em todas as obras da criação, desde o ramo da erva, essas flores maravilhosas coloridas, do menor inseto até aos astros que se movem e se equilibram no espaço. Como fala lá no poema também. Por toda parte vemos solicitude paternal de Deus. Por isso Kardec disse que a ciência é cega sem admitir a existência de Deus. Demos graças porque a evolução humana chegou a um estágio em que, pelo menos, esta dúvida não existe mais. Não acredito que exista um ser humano que duvide da existência de Deus. E partamos, meus irmãos, para nos conhecermos melhor, como verdadeiros irmãos em Cristo, sem dissensões, sem guerras, amando-nos uns aos outros como Jesus exemplificou e usando toda a nossa capacidade de conhecimento para seguirmos os passos do nosso Mestre.
Muito obrigada, meus irmãos, e que assim seja. Assim seja. Nós vamos agora para a irradiação para os lares. Eu que você consciente, venha pensamento positivo, para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que estiver. Nossa irmã vai agradecer. Amado Mestre, aqui estamos, mais uma vez, com a mente e os corações abertos, para receber todos os benefícios que a espiritualidade maior nos traz. Pedimos o amparo dessa equipe amorável de Eurípides Barçanufo para fazermos a caridade espiritual, orando pelos nossos irmãos que já partiram, de forma violenta ou de forma natural, por aqueles que te conhecem, Jesus, e por aqueles que te desconhecem. Que eles recebam essa energia fraterna em forma de fluidos e de bem-estar, de equilíbrio, aonde quer que estejam. E os nossos entes queridos que já estão na pátria espiritual, que recebam a nossa lembrança, o nosso afeto, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos juntos, aí no mundo espiritual ou aqui na terra, como for permitido ou necessário para o nosso crescimento. Muito obrigada, Senhor. Queremos orar pelos suicidas, por nossos irmãos que te desconhecem, Jesus. Que eles possam ser levados para um hospital no mundo espiritual e que uma mão amiga os possa consolar e pensar as suas feridas. Muito obrigada, Senhor. Vamos então agora orar pelos nossos lares, lá na nossa casa. Que cada peça, cada aposento do nosso lar seja magnetizado por esses fluidos levados por essa equipe amorável em forma de harmonia, de paz e saúde. Se algum irmãozinho desencarnado se encontre na nossa casa, que ele seja encaminhado aqui para esta casa de amor. E nós outros, encarnados, Jesus, que possamos sentir a presença amiga desses espíritos amoráveis, nos trazendo equilíbrio, saúde e paz. E aqui estamos, neste momento, cheios desse magnetismo através do conhecimento, para podermos seguir em frente na nossa jornada terrena. Muito obrigada, Senhora. Não dispensa o amparo dos nossos mentores, nossos anjos da guarda. E essa equipe amorável de Eurípides Barçanufo possa estar junto conosco, agora na hora do passe e quando estivermos indo para os nossos lares. Muito obrigada e que assim seja. Assim seja. Nós vamos agora